Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar daqui da minha casa para a sua casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a Bárbara Valejos, que é técnica do DIEESE. Ela é formada em Ciências Sociais, tem mestrado e é doutoranda em desenvolvimento econômico. E a gente vai conversar um pouquinho sobre as consequências do teletrabalho em tempos de pandemia. Olá, Bárbara, tudo bem? Tudo bom, Carla? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos você despender de um tempo do seu dia para conversar um pouquinho com a gente. Vamos começar pelo básico, que é uma pergunta que a gente faz nesse momento de pandemia. Tá gravando de onde? Eu estou gravando de São Paulo. Certo. Eu moro aqui em São Paulo, capital. Uhum. Você está na sua casa ou está na DIEESE? Estou na minha casa. O DIEESE está 100% em home office desde março. Legal. Eu sempre pergunto isso porque eu acho que, primeiro, a gente vai falar de teletrabalho, então tem tudo a ver com a nossa temática, e porque essa também é a nossa forma de dizer que muitas pessoas conseguem, sim, manter suas atividades profissionais respeitando a questão do isolamento e distanciamento social. Durante muito tempo eu apresentei o programa ao vivo na TV Petrópolis, que é o canal 10, e hoje em dia a verdade é que esse canto do meu escritório aqui em casa virou extremamente conhecido para o telespectador. Falando em telespectador, vamos começar pelo básico para quem não conhece. O Trabalhador em Foco já conversou algumas vezes com a equipe do DIEESE do Rio de Janeiro, mas eu queria que você me explicasse o que é o DIEESE, qual é a importância, falar um pouquinho sobre essa instituição. Muito bem. Bom, o DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, uma entidade que existe desde 1955, então uma instituição bastante sólida, que foi criada no momento em que as estatísticas no Brasil estavam, digamos assim, muito sujeitas às variações políticas, né? Contextos de ditadura, contextos de dificuldades políticas que faziam com que as estatísticas oficiais não fossem sempre confiáveis. Então, o que acontecia? Alguns governos manipulavam, por exemplo, uma informação básica da economia, que é a taxa de inflação, e com isso influenciava para baixo os reajustes dos trabalhadores. Então, ali as organizações de trabalhadores, sindicatos, experiências, né, de organizações mais nacionais, pensaram na criação de um instituto sério, de caráter científico, que desse os fatos, né, que conseguisse produzir dados de fato confiáveis. Legal. E, posteriormente, né, instituições internacionais demonstraram que os dados revelados pelo DIEESE, de fato, eram aqueles confiáveis, né, dentre os publicados no Brasil. Então, uma instituição que tem, por essa razão, muita credibilidade no Brasil, né? A gente fica muito contente com fazer parte de uma instituição com esse caráter. Talvez o telespectador fique assustado entendendo a importância de um instituto que se preocupa com as estatísticas. Mas eu tenho uma analogia ótima de um cliente amigo meu que me fez repensar o conceito de estatísticas. Ele contou uma historinha uma vez para mim que era assim, saiu num jornal dizendo que 50% dos cabeleireiros de uma cidade tinha sofrido infarto por conta do cheiro de um shampoo. E aí todo mundo ficou desesperado, essa é uma notícia falsa, mas pra gente entender o que é estatística, né? E aí, nossa, 50%, temos que acabar com esse produto e tal, não sei o quê. E aí, quando foram entender, na verdade só haviam 2 cabeleireiros naquela cidade. Ou seja, 50% realmente era 50%, mas estatísticas precisam ser muito bem elaboradas e muito bem lidas, não é verdade? Claro. Claro. E aí, por isso a importância da gente ter estatísticas verdadeiras e, muitas das vezes, também tomar cuidado de que forma essas estatísticas são apresentadas. Eu sei que o DIEESE, além das estatísticas, oferece relatórios que apresentam as estatísticas de forma muito práticas, para que também o trabalhador, mesmo que de chão de fábrica, consiga entender o que está acontecendo no parâmetro do trabalho, não é isso? É isso mesmo. Nós temos uma concepção, né, sobre o conhecimento e sobre a própria educação. O DIEESE também tem uma faculdade, né, com graduação em ciências do trabalho, pós-graduação.
Eu sou professora em ambas, né? Uhum. E o nosso conceito de produção de conhecimento é, em primeiro lugar, né, um conceito que agrega o conhecimento coletivo. Então, ele não é uma produção de conhecimento elitista, em que a gente acha que algumas pessoas têm o conhecimento, são iluminadas e vão esclarecer os demais. Isso, não, na nossa concepção, não existe, né? Todo Certo. sujeito tem uma bagagem, a gente trabalha a partir da troca. E isso vai se expressar nos nossos materiais, porque a economia não necessariamente, assim como a estatística, não precisam ser ciências complicadas, mas existe uma linguagem, né, o economês, por trás dos relatórios, por trás do debate público, para afastar as pessoas desses debates. E a nossa intenção é justamente o contrário, é simplificar a linguagem para que o conteúdo, que é o que importa, chegue a toda a população de uma forma democrática, né, para que todos possam participar da política. Desfazer, né, essa ideia elitista de que é para poucos. Sim, eu fiz essa analogia e contei essa historinha porque eu já li alguns dos materiais do Diese por conta do programa Trabalhador em Foco, para me manter informada e tal, e eu sempre achei impressionante essa questão, que vocês elaboram conteúdos, que eu, que sou jornalista, consigo entender o que está acontecendo num parâmetro nacional e também para poder dizer para o nosso telespectador que se ele tiver interesse de saber a respeito dos trabalhos do Diese, ele pode acessar de forma prática. Com certeza, tá tudo lá no nosso site. Inclusive, agora, nesse momento de pandemia, né, o Diese teve uma produção, teve e está tendo, né, uma produção de notas técnicas, entrevistas, pesquisas, enfim, uma série de materiais, e eles estão todos disponíveis gratuitamente no site. A ideia é justamente essa de divulgação e de democratização do conhecimento. Não está tudo lá no nosso site, é só entrar, tem uma sala de situação sobre a pandemia, e você entra, tá todos os materiais, eles estão disponíveis. Maravilha. Você é técnica do Diese e eu queria que você me explicasse um pouquinho qual é o trabalho que você vem produzindo agora, nesse momento de pandemia. Bom, eu trabalho, além da área de educação, né, eu trabalho na área de assessoria. Então, alguns técnicos são, digamos assim, designados para assessorar categorias específicas. Eu faço parte do grupo de técnicos que assessora os bancários nacionalmente, né? Os trabalhadores do setor financeiro. Então, o meu principal trabalho como assessora é auxiliar as negociações no setor financeiro. E agora nós estamos quase no momento da database dos bancários, né? Eu fico alocada na subseção da CONTRAF, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, e que tem uma negociação nacional, né, por meio de um comando que é mais amplo do que simplesmente a confederação, congrega várias centrais sindicais, sindicatos Sim. pelo Brasil todo. E é claro que neste momento, né, devido à pandemia, nós temos situações muito diferentes, né, uma campanha bastante diferente das anteriores. Em primeiro lugar, né, porque nós temos uma situação de crise que colocou 230 mil bancários, mais da metade da categoria, para o trabalho em home office. Então, esse tema apareceu como a grande novidade esse ano. Claro que tem a questão do crédito, tem um debate sobre a crise, o papel dos bancos na crise, um debate sobre privatizações das empresas públicas, né, que vai refletir de uma forma muito forte na Caixa e no Banco do Brasil, mas em termos trabalhistas, o home office foi a nossa grande novidade esse ano. Certo. Quais são as principais questões levantadas pelos bancários em nível nacional, que é, na verdade, uma grande vantagem do Sindicato dos Bancários, em detrimento da maior parte das categorias, é o peso da força da organização nacional, né? Eu sempre falo de analogias bem idiotas, que às vezes eu quase me sinto uma criança e o telespectador lá de casa já me conhece, mas eu sempre falo de uma coisa doméstica. Um macarrãozinho espaguete, você quebra ele com uma facilidade ímpar para ele caber dentro da panela. Mas quando você pega um pacotão de macarrão, você pode ser forte, mas você não quebra. É a mesma coisa com o trabalhador. E também com os sindicatos e também com as federações. Quando você pega um sindicato, às vezes você ainda consegue quebrar com uma certa resistência, mas quando você pega uma negociação como a dos bancários, é muito mais difícil. Por mais que o patronal dos bancários sejam os banqueiros, e vamos combinar que eles são poderosos, a gente tem um outro processo
de negociação. E nesse momento que a gente está falando de teletrabalho, que é uma pauta tão nova, como é que está sendo, o que os bancários estão solicitando ou pensando em solicitar nesse momento? É verdade, Carla. Essa questão de existir uma negociação nacional, olha, trouxe, assim, uma possibilidade de proteção da vida dos trabalhadores muito mais efetiva, né? Porque Sim? lá, acho que foi no 12 de março já, nós criamos um comitê de crise entre o Comando Nacional dos Bancários, que, como eu disse, congrega várias centrais sindicais, vários sindicatos pelo país, e para negociar com a FENABAN as condições de trabalho no home office. Então, você vê que foi no home office, não, as condições de trabalho no setor. Você vê que ali foram. A gente teve uma certa antecipação, justamente porque a categoria é nacional. Imagina se a gente tivesse que, agência a agência, né, ir para as 20 mil agências no Brasil, negociar caso a caso, que era como acontecia antes, né, da unificação das negociações. Essa unidade é muito importante. Como ele é um pedido nacional, o que acontece é que as boas práticas tendem a se espraiar. Fica muito feio para bancos que concorrem, por exemplo, acontecer uma situação em que um faz teste nos funcionários e o outro não faz, entende? Então, a gente costuma nivelar para cima, isso é uma prática muito boa, organizada, que vai, digamos assim, propagar as boas práticas e cobrar nacionalmente também, onde tenha casos de exceção. Legal. Então, ali naquela mesa, nós já criamos, o home office veio como uma reivindicação da mesa, que fossem colocados em home office todos os casos de risco, antes mesmo de ter qualquer tipo de regulação pública, né, sobre o tema, nós já solicitamos que eles fossem colocados em home office, assim como os coabitantes sempre que possível, né? Então, 230 mil trabalhadores foram para o home office, isso foi geral, né, foi uma prática adotada para todo o setor. O setor é considerado essencial, não poderia ser fechado completamente, né? Os sindicatos tinham plena consciência disso, de que não poderia... imagina as agências da Caixa fechadas nesse momento, né? Com distribuição de auxílio emergencial, com necessidade de crédito, mas que então, sabendo que era um setor essencial, que tivessem medidas de segurança, né? Existe protocolo de higienização das agências, protocolo para fechamento de agência em que tenha caso confirmado, com quarentena, né, com um espaço de 14 dias, o movimento sindical sempre lá, né, se isso não acontecia, estava lá na porta, fechava as agências, conversava com os trabalhadores, com os clientes, então gosto muito da sua fala de lembrar do trabalho do movimento sindical, porque às vezes as pessoas se esquecem do trabalho de formiguinha, que é o sindicato ali o tempo todo, né? Não, é muito importante, porque a gente está falando não só da proteção do direito ao emprego, né? Uma coisa importantíssima que saiu dessa mesa é que ninguém seria demitido no setor bancário durante a pandemia. Então, isso tem um impacto sobre a saúde dos trabalhadores, porque uma coisa é você trabalhar no home office, numa condição de pandemia, numa situação de estresse, com medo da demissão, ainda por cima, né, como um adicional. Outra coisa é você avançar nesse trabalho sabendo que você, pelo menos, vai ter segurança e estabilidade nesse período, né? Então, que sua vida está protegida. E, bom, eu acho que muitas categorias que não tiveram essa mobilização, um sindicato com tanta força, com tanta organização, acabaram, infelizmente, caindo num processo de adoecimento muito maior. Porque nós estamos falando da proteção às vidas, né? Apesar das dificuldades que os bancários passaram, que não foram pequenas, né? Foi um período difícil para todos, mas eu não tenho dúvida de que essa intervenção dos sindicatos tornou o período um pouco mais, digamos assim, as dificuldades um pouco menos isoladas, né? Quando a gente se esforça para dar uma resposta coletiva, é muito mais simples. Então, bom, mas é claro que novos desafios vão surgir, né? Então, o home office não tem jeito. O home office foi uma ótima opção para esse momento de pandemia, mas a gente sabe que ali tem um perigo para os trabalhadores. Por quê? Quais são os principais perigos para o trabalhador? O home office, olha só, já tinha uma série de bancos e, na verdade, em vários setores da economia, né, a patronal tem muito interesse em implementar o home office por motivos não necessariamente de modernização da gestão, como eles propagam, né? No setor financeiro, o que nós constatamos é que já há um tempo,
um cenário de crise, eles têm previsto, cenário de crise e de queda dos juros também, né, que para eles é muito importante, tem tido uma perspectiva de queda das receitas, ou de queda ou de crescimento um pouco mais lento. Para compensar, o que eles estão se propondo a fazer? Reduzir as despesas. Certo. Assim, eles continuam com uma margem alta, porque a receita pode até não aumentar tanto, a gente sabe que já são altíssimas, né, as dos bancos. Então, eles querem diminuir os custos. E quais despesas que são importantes, que estão sendo focadas nesse momento? As despesas administrativas, que são os gastos de aluguéis, os gastos com agência e etc. E as despesas de pessoal, que são justamente os salários, a PLR, etc., dos bancários. Né? Claro, diminuir também a participação no lucro, nos lucros e resultados. Certo. A categoria bancária negocia uma participação nos lucros e resultados desde 95, tá? Okay. Então, bom... E aí no home office não teria a PLR? Teria, mas a ideia do home office, o que a gente... estudos no setor de TI, acompanhando alguns estudos importantes da professora Cida Bride, da UFPR, da professora Daniela Oliveira, da Universidade Federal do Pará, alguns estudos feitos em outros setores, a gente constatou, primeiro, de que há um repasse de custos, todo esse custo administrativo que é economizado, o Banco do Brasil já falou, olha, a gente vai economizar em aluguel 180 milhões ao ano, por causa do home office. Essa é a perspectiva. Mas não é uma economia que não tem um outro lado, né? Esse custo está sendo repassado para os bancários. As pessoas estão em casa gastando mais energia, gastando mais supermercado, reformando as suas casas, comprando móveis, comprando equipamento, o celular funcionando mal, o notebook próprio ou o PC próprio, né, funcionando. A internet teve que ser alterada. A internet teve que ser alterada. Basiquinha para casa e agora precisa ser super potente. Exatamente, e muitos outros equipamentos. Então, na verdade, a patronal gosta muito do home office por esta razão, porque ela tem um repasse direto de custos para o trabalhador, e também por uma questão que nos bancários é muito relevante, que é o descontrole da jornada. Todo mundo sabe que os bancários têm a jornada de 30 horas e ela é alvo de muitos ataques, né? Muitos ataques. Eu não sei se vocês se recordam, em novembro do ano passado veio a MP 905 e que dizia que a jornada de 30 horas dos bancários seria exclusiva apenas para os caixas. Hoje ela é para todos, né? Ela seria apenas para os caixas e colocava uma série de alterações, trabalho aos sábados, enfim, uma flexibilização completa. A FENABAN admitiu para a gente que foram eles que solicitaram ao governo que colocassem essas cláusulas relativas à jornada dos bancários e que eles têm interesse em alterar essa jornada de 30 horas. Como tem o Comando Nacional e teve reivindicação nacional, acabou caindo, né? A gente fez um acordo específico na mesa dizendo que essa alteração não se aplicaria. E, posteriormente, a própria MP também acabou caducando, né? Mas foi uma batalha dura. E aí você imagina... Só lembrando para o telespectador que MP é medida provisória e que não é, a gente aqui, às vezes em quando, a jornalista dá de serviço. Muito bem. MP é medida provisória e que ela tem um período. E aí, assim, é do dia X até o dia, digamos, 10 de agosto. E se até o 10 de agosto não conseguir votar e seguir o trâmite, ela caduca por si só e cai. E a gente viu aqui ao longo da pandemia várias MPs que caducaram, incluindo a da carteira verde e amarela, que foi uma das coisas que a gente discutiu algumas vezes aqui no programa Trabalhador em Foco. Então a MP caducou. Ela acabou, no meio da pandemia, sendo aprovada na Câmara, olha só. Mas aí, quando ela foi para o Senado, felizmente, as centrais fizeram uma pressão muito forte, dizendo, olha, é um absurdo, nesse momento de pandemia, serem votadas formas de flexibilização do contrato de trabalho, flexibilização do trabalho aos domingos, inclusive, muitas mudanças graves. E aí, bom, ela estava bem próxima de caducar, e ali, com o prazo apertado da pressão popular,
acabou que ela também teve uma briga ali, né, entre a presidência do Senado, da Câmara e o governo federal. Então, enfim, teve um contexto favorável para os trabalhadores que a MP acabou caducando, E felizmente, é né? extremamente raro situações favoráveis para o trabalhador. Nós estamos vivendo um momento em que as situações favoráveis estão muito mais voltadas para o patronal. Então, nessa questão toda que você está falando, se a gente for pensar de forma objetiva, quais são as principais questões que hoje estão sendo solicitadas pelos bancários para com os patronais por conta do teletrabalho motivado pela pandemia? A gente já tem percebido, Carla, tudo isso que eu falei, né? Os bancários vão muito empolgados para casa com o home office, porque todo trabalhador tem um sonho, né? De que o home office você vai estar perto da família, vai ter mais flexibilidade. Às vezes é verdade, às vezes não é. Verdade, tem pontos positivos que poderiam ser implementados, mas o que a gente vai percebendo, né, é que como não tem regulação da jornada, como não tem uma boa regulação dessa forma de trabalho, a flexibilização vem contra o trabalhador. Então, aquela 1 hora de trabalho que você economiza do trânsito, 1 ou 2 horas, né, depende da cidade, na verdade, ela não vira um tempo para você estudar ou para estar com seus filhos ou para fazer um exercício, ela acaba se traduzindo em mais tempo para o trabalho. Certo. Então, uma das questões principais que vão aparecer é que tem uma intensificação da jornada e uma extensão da jornada. Intensificação porque você em casa faz tudo, o que antes, na agência, né, ou no local de trabalho, tinha uma equipe para realizar. Então, a limpeza do espaço, a manutenção dos equipamentos, a organização do espaço, a organização da rotina, a resolução de conflitos, a resolução de problemas novos que aparecem. Tudo isso que antes era feito por um trabalhador da limpeza, um trabalhador, um gestor, que tinha uma equipe para realizar, na verdade, acaba se intensificando e sendo personificado em um só trabalhador. E tudo isso depende de uma ideologia, né, que as empresas começam a propagar. Seja proativo, um trabalhador com perfil para home office é um trabalhador que tem iniciativa, começa a vender valores muito comuns a um tipo de trabalho mais individualizado, que desresponsabiliza a patronal, né? É um debate meio de trabalho uberizado mesmo, né? O trabalhador se responsabiliza por tudo. Estou levando o argumento ao extremo, mas é para a gente entender quais são os polos que tensionam essa discussão entre um trabalho muito protegido e coletivo versus um trabalho individual, bastante individualizado e uberizado, né? Verdade. Hoje a gente vive essa tensão na sociedade, né? Constantemente o debate sobre relações de trabalho está um pouco tensionado por essas duas perspectivas. Então o comando solicitou para a gente, né, a coordenação do comando, que é a presidenta da Contraf, a Juvandia Moreira, e a presidenta do Sindicato de São Paulo, que é a Ivone Silva, elas solicitaram que a gente do DIEESE fizesse uma pesquisa bastante sincera, né, que fosse até a base perguntar qual a experiência deles sobre home office, porque a gente conhece pouco dessa realidade. E aí a gente fez um questionário longo de 33 questões, teve mais de 11 mil respondentes, acho que é a maior pesquisa sobre home office hoje realizada no país. Nossa. Com todo o tratamento estatístico feito pelo DIEESE, né? Claro, a gente, como você disse, a estatística não é só dividir a população lá pelo número de respostas. Não, pelo contrário. Tem que ver se tem significância estatística, então todos os nossos recortes são cuidadosamente calculados, né? E o que apareceu é que os bancários... deu uma travadinha. Se a gente teve um pequeno probleminha de áudio no bloco anterior, e aí eu vou contar para você de casa. Sabe o que foi? Foi a minha caixa de som aqui do meu computador, do meu escritório, e aí eu tive que parar com a Bárbara, correr atrás do meu marido, que também está em isolamento social, pedir um fio, conectar, porque além de produtora e jornalista deste programa, eu às vezes tenho que ser a técnica de som, a técnica de luz, a técnica de áudio. É disso que a gente estava falando quando a minha caixa de som parou, não é isso, Bárbara? Veio a calhar, né? Um exemplo prático do que os trabalhadores estão experimentando com o home office. Isso apareceu demais, viu? Nessa pesquisa que os bancários puderam responder. Os bancários que estão em home office, né? Perguntas, 11 mil pessoas, não foi isso? 11 mil respostas, exatamente. Nós estamos em fase de análise, mas nós já conseguimos chegar a algumas conclusões, né?
Eu acho que é uma das pesquisas maiores realizadas sobre o tema, até agora no Brasil. E o que aparece como problema principal? Bom, 52% dos bancários falaram que se eles tiverem uma questão, por exemplo, com equipamentos ou tiverem com uma dificuldade de atendimento a um cliente, precisa resolver alguma questão nova, eles não têm um canal no banco com que eles possam se comunicar. Uma questão da gestão. Então, o bancário tem que se responsabilizar e encontrar soluções individuais, né, de forma individual e isolada. Então, a gente colocou na minuta para a negociação desse ano que a gestão precisa também ser alterada, né, para o home office, que não pode ser considerado só uma mudança do local de trabalho, que na verdade muda tudo, né? Precisa de uma nova gestão. Exatamente, precisa de estrutura, de um espaço de escuta e de constante reflexão sobre esse tema. Outras questões, jornada. Teve 36% dos bancários que disseram que tiveram um aumento de jornada, 32% que não tem nenhum tipo de controle da jornada de trabalho no home office, então, olha que grave, né? E tem 26% que disseram que estão trabalhando a mais, mas que eles não estão recebendo nem hora extra e nem acumulando banco de horas. Isso numa categoria que tem bastante regulação do trabalho e negociação constante. Então, você imagina a realidade do Brasil aí, né? De trabalhadores que estão em categorias mais segmentadas, mais fragmentadas. Sim, se a gente está falando também mais organizados, digamos assim, entre aspas, por conta dessa questão em ordem nacional, imagina para aqueles pequenos sindicatos que não estão acostumados com essa gestão dessa forma. Exatamente. E também, assim, a pesquisa constatou, né, uma reclamação com relação ao aumento dos gastos. Então, muitas reivindicações vieram nesse sentido, né, de ter um auxílio home office, de ter fornecimento direto de equipamentos, porque isso está pesando no bolso dos trabalhadores. E também já muitas questões de saúde apareceram, né? E, bom, as dores musculares tiveram um aumento enorme, elas já apareciam na categoria anteriormente, mas elas tiveram um acréscimo. Sim, falamos com uma fisioterapeuta por conta de teletrabalho. Com certeza, isso vai ser uma questão nova, né? Uma questão, digamos, mais acentuada. Dificuldade de concentração, um aumento dos sintomas de ansiedade. E a gente tem alguns sintomas novos também, né? Por exemplo, o medo de ser esquecido, perder oportunidades ou ser dispensado, era um sintoma que era muito residual na categoria e ele aparece como uma questão nova. O trabalhador está trabalhando mais, muitas vezes sem receber por isso, mas ele sente que não está sendo visto, que ele está sendo esquecido. Então, ele está sempre ali preocupado com o trabalho, né? E aí, então, provavelmente, trabalhando ainda mais na certeza de ser, na vontade e no desejo de ser percebido como tal, e aí, consequentemente, as regras vão sendo esquecidas, esse trabalhador vai tentando se empenhar e se sobrecarregar porque ele tem medo, ou seja, estamos entrando num ciclo vicioso muito complexo se não tivermos coragem de regular novamente esse trabalho. Exatamente. E tem questões também relativas à organização do trabalho doméstico, à organização das relações familiares, essa gestão do cuidado, né? Que evidentemente pesa mais sobre as mulheres e pesa mais nas famílias que têm filho em idade escolar na residência. Bom, e tudo isso, né, foi se transformar numa minuta de reivindicações bastante interessante, que vai discutir, inclusive, a preservação da privacidade, o direito a se desconectar, pensando uma nova forma de gerir esse trabalho. Para quê? Para que os trabalhadores possam, de fato, estar em home office. Você sabe que 42%, né, respondeu que gostaria de permanecer em home office, desde que fosse um regime misto, tivesse um dia no local de trabalho, ou dois, enfim, aí eles vão se dividir nessa questão, mas que gostariam também de que algumas questões fossem solucionadas. Quer dizer, a gente fez um improviso aí no momento da pandemia, mas é um tema que precisa ser melhor regulado no Brasil, né? Então, a gente está com muita expectativa de que a mesa consiga, digamos assim, regular para que o bom lado do home office, de fato, possa se manifestar na vida dos trabalhadores, né? Que a tecnologia tem que melhorar a vida de todos, não pode só melhorar a lucratividade dos bancos e piorar a nossa qualidade de vida, né? Um pouco essa é a expectativa dos sindicatos. Bárbara, queria te agradecer de verdade por tudo que a gente conversou. Nosso tempo já estourou. Foi um prazer conversar com você. Tenha certeza que agora eu tenho o número do seu WhatsApp e eu vou entrar em contato para você conceder novos momentos do seu tempo aqui conosco para dividir conhecimento, para falar um pouco, para trazer os estudos do Diese mais perto para o trabalhador aqui de Petrópolis, da TV Petrópolis e também por quem nos assiste pelas plataformas digitais. Foi um imenso prazer para mim. Eu que agradeço, Carla. Para nós é um prazer estar aqui também, poder difundir, divulgar esses trabalhos. E o trabalho que vocês fazem de comunicação é fundamental para que a gente consiga debater questões prioritárias, né? Sair de um debate comum, de uma pauta comum, uma voz única que tem sido colocada no debate econômico nos grandes meios.
Então, é fundamental, né? Acho que são trabalhos complementares aqui. Pode contar com a gente sempre que precisar, entre em contato. Obrigada, à disposição, tá bom? Obrigada prazer. por você de casa que ficou com a gente, que precisa entender que a questão do teletrabalho é um prisma, tem vários ângulos para se olhar e cada vez que a gente olhar vai ver um reflexo um pouco diferente, vai perceber um pouco diferente essa relação, essa nova relação entre trabalho e trabalhador. Um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau. Prazer, Carla. Tchau, tchau.